mandioca. Né? Então, esses ovos podem ser tubérculos, colônias, cômoda, língua, rizoma, estaca, ferrugem. Então, esses são dois métodos que existem. Agora vamos ver como começa a complicar um pouco. Melhoramento para propagada, para espécies que se propagam de forma vegetativa de reprodução assexual. Aqui no caso é a mandioca. Era momiva, né? Você fala? Então, aí aqui no caso da mandioca, o melhoramento de mandioca, ela normalmente se dá em cima de clones. Mas assim, você pode cruzar duas mandiocas, porque uma na verdade você vai ter um clone. E clone não muda. Como é que você faz seleção no clone? Hã? Quando você faz o plantio através das famílias, você está reproduzindo a mesma planta. A mesma planta, igualzinho. Pegaria as melhores manivas, né? Você pegaria sementes. Mas o clone é o mesmo. Não, mas Você pegaria sementes. Geneticamente é o mesmo. Mas ela melhora isso. Semente. Depende da questão da adaptabilidade dela à região também. Vai propiciar ou não o melhor. Aqui você vê como que são as coisas. Se vocês olharem, eu trouxe, na próxima aula eu vou trazer as literaturas, isso aí tudo. Então tem vários artigos de melhoramento participativo de mandioca. Aí eu sempre pergunto, melhoramento? Como é que vocês melhoram? Melhoramento tem que ter método de melhoramento. Eles não fazem melhoramento. Eles levam diferentes variedades de mandioca, montam um ensaio, então tem uma seleção participativa. Os agricultores entram na área, gostei mais dessa variedade, menos dessa, mas então é uma seleção participativa, a partir dos ensaios. Só uma dúvida com relação a essas espécies que são... Você é matriculado normalmente? Não, se não for, não tem dúvida não. Sobre a questão da erosão genética dentro das plantas assexuais. Não tem. Não tem? Não tem. São perdidas, né, aos genes Não, todas as plantas que se reproduzem de forma assexual, como elas se reproduzem por células, né, dentro delas mesmas, elas não têm essa erosão. Só tem erosão genética quando você tem cruzamentos, de forma sexual. Essas questões são importantes, então eu vou fazer com calma isso aqui. Se tiver então uma invasão de fungo, se tiver uma invasão de fungo, acaba com a plantação inteira logo. Perfeito, está correto. Quando você fala isso, é um problema com as plantas assexuais, mas também quando você faz linhagens endogâmicas de milho, que leva uma baixíssima variabilidade genética, e eles fizeram nos Estados Unidos uma esterilização citoplasmática e botaram no híbrido, e deu um Hemitosporium maiz, lá famosíssimo nos Estados Unidos, que acabou com a lavoura inteira de milho nos Estados Unidos na década de 60, década de 70. Essas questões são Antes do estrangeiro? bem antes. Era híbrido. Não, na época eu já estava começando a fazer o tesouro, né? Não, Laboratório. era híbrido, normal. Você tem uma ideia também, por questões, teve uma fundação Rockefeller, lembra disso? A fundação Rockefeller, acho que foi década de 70 também, ela exportou muitos milhos dos Estados Unidos que estavam armazenados lá e que eles iam perder, e mandou para a África. E um dos lugares da África que foi Moçambique. E lá em Moçambique, esse milho que foi exportado para lá, deu problema de doença lá e que matou uma grande parte da população. Caraca, velho. E como esse milho era de cor amarela, hoje em Moçambique só planta milho de cor branca.
Eu fui fazer um trabalho, ia fazer um trabalho lá na África, para Moçambique, e nós temos milho amarelo e vermelho. Não, isso aí não entra lá, pelo amor de Deus, o pessoal não pode nem ver. Você vai fazer uma pergunta? Não, É a seguinte coisa, lá na minha área, a gente está querendo selecionar uma variedade de outra, variedade que seja De quê? eu tenho duas. Do quê? Duas variedades de outra. Mas de quê? Milho. Ah, milho. Eu lhe pergunto, se eu quiser, por exemplo, se eu iniciar a chuva, eu tiver 3 ou 4 ou 5 variedades, eu vou plantar elas todas de uma só vez, para poder saber qual foi o que eu vou levar. Muito bem, só que usando aqui a colheita, é poder fazer o que eu vou colher, porque vai haver cruzamento. Entre essas variedades todas, no final eu tenho uma outra coisa que eu não sei o que é. O que é que eu tenho que fazer nesse caso? Então, se eu encontrar que o milho tal tem melhor, eu vou encontrar novamente as sementes puras dele para poder agir. Esse é o assunto mais para frente. Vocês estão antecipando meu curso aqui. Mas eu já te falo logo. Milho cruza um com o outro. Contaminou, já era. Então você tem que dar um prazo de 30 dias de um plantio para o outro para eles passarem no tempo. Porque na distância fica difícil. Às vezes as áreas são pequenas, então não dá. Tá? Mas outra coisa também, todos os ensaios que a gente faz de variedade, com diferentes variedades, a gente faz de forma coletiva. Por isso que eu trabalho com o movimento camponês, os ensaios são coletivos. Entendeu? Então, nós temos polos irradiadores da agrobiodiversidade, aonde ocorre plantio de ensaio ou unidade demonstrativa. Em cima desses ensaios, as comunidades vão trabalhando. Aí eles vão, um trabalha com milho dourado, outro trabalha com milho sol da manhã, outro com taquará, outro com ribeirão, outro com caiana e assim por diante. Para milho. Feijão diferente. Porque o milho ele tem grande variabilidade genética. Feijão não, feijão tem baixa variabilidade genética. Então as comunidades, os agricultores, aí como feijão não cruza, então eles têm 3, 4 tipos de feijão, cada um na sua propriedade. Mas isso nós vamos conversando na frente. Uma das coisas também dessa viagem que eu estou querendo ver com a turma, se for muita gente, de repente, como está iniciando o plantio, que a chuva começa agora, final de outubro e de novembro, de repente nós poderíamos plantar uma célula de seleção numa propriedade e uma unidade demonstrativa na outra, com esse grupo. vamos lá, São coisas simples, não são coisas demoradas. O plantio dura uma hora mais ou menos num local, para fazer a certa seleção, depois a gente conversa com a turma toda, aí vai para outra propriedade e põe a unidade demonstrativa. Também são ideias. Tá? Quem ia perguntar era a menina, a moça. Mas eu queria perguntar uma coisa. A mandioca ela tem baixa variabilidade genética, porque não tem uma fecundação assim de espécie, né? Só que você fala de que visa obter clones superiores. Você está falando cada vez que a gente quebra a linha de planta, vai ter uma hora que do nada ela vai ficar superior. Eu não entendi o final da sua não, pergunta. Tipo, eu também não escutei. Vamos supor, você pega uma raiz e você quebra e é aquela propagação vegetativa, né? Isso. Mas aí, como que ela melhora do nada assim, quando não tem mistura genética de fora? É mais ou menos isso. Toda característica de espécies assexuais, de uma forma geral, elas são muito características de espécies nativas, que elas se adaptam ao sistema independente do homem, praticamente. Né? Mas a mandioca, por ser clone, você tem diferentes variedades de mandioca. Oi? As variedades que saem da Embrapa, de instituições oficiais, eles cruzam. E do cruzamento, o que vai fazer? Eles vão segregar para escolher os melhores clones. Quando eles lançam o clone.
O cruzamento que eles fazem de uma variedade contra a outra, eles fazem por semente, que é muito difícil tirar semente de mandioca, mas você consegue. Aí, quando faz isso, é para criar variabilidade, mas só para segregar. Tem o F1, que é a hibridação, depois o F2 ele segrega. Aí eles passam a selecionar os clones. Esses clones aqui são bons, vão para frente. Esses são ruins, descartam. Aí planta de novo. Aí esses aqui são bons até chegar a um clone. Esse é o melhor. Aí vai. Entendeu? Fora da Embrapa, a gente consegue fazer isso. Não consegue obter semente e fazer isso. Mas não compensa. Não compensa. Eu vou te dizer por que não compensa. O que compensa com mandioca é você ter grupos de agricultores que tenham variedades. Resgata essas variedades dos agricultores que estão adaptadas à realidade deles. E monta um ensaio. Aí você seleciona as variedades que melhor se adaptam para você. Aí não tem necessidade de fazer cruzamento. Quando fazem cruzamento para clone, por exemplo, como é que está sendo feita essa escolha dos clones? E como que está sendo adubo químico? Não está? Tem estresse? Não tem? De repente, aquele clone que está saindo para ser lançado é um clone adaptado a adubo químico e sem estresse. Aí você joga para um agricultor familiar, aí ele vai falar na hora: puxa, a mandioca lá do meu avô era muito melhor do que essa aqui moderna. É, mas é verdade, porque são clones. Oi? Ela pode ficar se reproduzindo por mais de 1000 anos, sem perder nada. Mas mandioca não é Deus não, tá? Deus está um pouco assim. Tá? Só então esse mandioca que a gente tem então, Oi? tudo já, essas espécies de mandioca, essas espécies de mandioca tem já dos vários anos, então, né? Sim, claro, o Brasil é centro de origem de mandioca. O Brasil é centro de origem. Deus está preso lá em Curitiba. Estou só no terceiro slide, aí vocês já estão tudo usando pergunta. Nesses centros de origem, por exemplo, você pode ter, por exemplo, os indígenas têm algumas variedades, ou você tem uma série de variedades silvestres na mata, Isso. ou nos roçados. Existe a possibilidade de haver cruzamento, fecundação cruzada Não, entre as nativas silvestres não, e as cultivadas? não, só se for mutação. Mexendo no DNA, né? A única forma de você mudar uma variedade de mandioca pela natureza é através de mutação. Ou seja, é uma alteração gênica que possa ocorrer por qualquer fator, efeito. Talvez, vamos supor, teve um ano que deu uma geada num lugar que nunca teve geada. Aí você provocou uma mutação na planta, aí ela pode criar uma nova variedade. Mas Só. nem sempre melhor, né? Oi? Nem sempre melhor. Aí não dá para saber. Pode ser melhor, como pode ser pior. Né? O pior, A gente vai entrar nesses termos de imitação também. Oi? A gente vai entrar nos termos de imitação também. Não, eu vou dar a parte de genética só para deixar vocês ficarem não bobos com genética e poder trabalhar com semente numa boa. Mas aqueles que quiserem se aprofundar, aí depois a gente conversa. Porque aí você vai ter que entrar numa genética um pouquinho mais, falando em mutação. Você falar em mutação, você vai ter que conhecer todo o código genético, todo o DNA, vai ter que entender de genética molecular, genética bioquímica, bioquímica principalmente. Vai ter que entender de genética quantitativa. Aí já é um outro curso. Não é a finalidade desse. Esse é, Uma fatia. não sei nem se esse outro curso tem adequação sócio-técnica, de repente até tem. Podemos desenvolver. Mas agora também as bactérias,
Que nem a gente faz normalmente. Perguntinha dela lá. Ela tá querendo tirar a sexualidade da mandioca, eu estou percebendo isso. Ela botou a bactéria no meio para entrar na mandioca e cruzar ela. Né? Caraca, mano. Isso é uma adequação, não é bem sócio-técnica, né? Mas. Vai virar Isso é meio uma obra ficção de científica. Não. Professor, então se eu tiver dois tipos de mandioca, uma mandioca braba e a outra normal, não tem perigo delas usarem também? Não. Mas dizem que tem como você transformar a mandioca brava em mandioca do mar, mandioca do mar em mandioca brava. Através de manejo. O pessoal cruza às vezes a brava com a normal para poder ter uma. Porque a mandioca ela se divide em duas partes. Você tem a mandioca de mesa e a mandioca de indústria. A de indústria pode entrar brava, a de mesa não pode entrar brava. Então aí você tem dois tipos de variedade, de grupos de variedade distintos, né? Dependendo das finalidades. Então é isso. Não tem como fazer isso. A mandioca dá umas sementinhas, mas você tem que ir lá, cruzar e tal, e aí conseguir. Aí você tem que ter aparelho especial, equipamentos especiais. Para o agricultor, você vai fazer isso em centros de pesquisa. Hoje em dia você vai fazer em centros de pesquisa, né? Ou na cooperativa, né? A parte de pesquisa de uma cooperativa que queira desenvolver. Não vale a esse pena, tipo de sabe coisa. por quê? Esse tipo de trabalho, além de ser um trabalho extremamente penoso e cansativo, você tem que ter muitas variedades para ir fazendo cruzamento, porque o cruzamento é um sorteio. Você está cruzando, pode dar certo, não pode não dar certo. Então você não vai fazer um cruzamento, vai fazer vários cruzamentos. Depois você vai ter que abrir clones de todos esses cruzamentos, vai ter que ter uma área experimental muito grande. Normalmente são uns 40 hectares para fazer trabalho de melhoramento de mandioca. Só para ver clone, sendo que a maioria não presta. E esses clones vão passando ano após ano. É mais ou menos de 7 a 10 anos para você escolher o último clone. Entendeu? Então é uma coisa que não vale a pena. E por inseto não daria certo? Oi? Por inseto mesmo não daria certo? Oh, Aquele inseto mesmo. Enxerto? É, Não. não tem como porque não mistura o material. Não é necessidade. Esse vale não. Nada de cima da mandioca, Chega de assexualidade. Olha, só Enxerto, eu já vi enxerto de mandioca boa, com mandioca mais silvestre, coloca, né? E ela, aqueles enxertos tinham uma eficiência fotossintética maior e a produtividade foi maior. Mas mesmo assim foi uma coisa assim, experimental, curiosidade científica e tal, e que na prática você conseguia, através da seleção de clones de mandioca, né, atingir aquelas produtividades de uma outra forma, sem ficar dependendo da coisa. Mas é possível você pegar, isso é conhecido, você fazer enxerto, não para ter mas você consegue uma produtividade maior. É igual mesmo, eu já vi no Mediterrâneo, né? As laranjeiras e limão. Limão ele explora melhor o solo. E Olha, a já laranjeira... saiu da mandioca, já foi para Não, enxertinha de assim, fruta, tá vendo? E aí eles usavam lá a raiz do limão, mas plantava mexerica com o laranja. Então você há de convir que a rentabilidade, né, de um pomar de citros é um pouco diferente de um pomar de uma área de mandioca, né? Talvez esse exercício todo, esse esforço todo de produção a mais, né, compense, né? Obrigado. Você é a primeira vez que veio na aula, né? Não, ele é nosso pesquisador voluntário. O Ivan É a primeira vez que eu vejo ele aqui. é insetos polinizadores. Ele está fazendo uma pesquisa sobre insetos polinizadores. E você, qual que é o seu nome? Hã? Lilian. Lina? Oh, que bom. O que você acha se você tivesse nascido assexual?
Eu queria me clonar. Queria me clonar? Os irmãos voam. Será que Bom, a reprodução sexual, nós vamos começar agora com as plantas que se chamam autógamas, que se autofecundam naturalmente. Então aqui tem o caso do feijão. Então aqui está a flor do feijão, aqui está a antera, onde sai o grão de pólen. Lina, antera é a mesma coisa que o órgão masculino, onde sai o espermatozoide, tá? Só que é o pólen, é aqui, ó. E aqui é o órgão feminino, onde está o estigma. Então, o que acontece? A posição dessa flor proporciona, quando liberar o grão de pólen, vai cair direto no estigma. Então, essa planta se autofecunda naturalmente. Aí o grão de pólen desce pelo tubo polínico, vai ao ovário e forma o óvulo aqui embaixo. Essas plantas se chamam autógamas porque se autofecundam naturalmente. As plantas são... Todos os feijões? Todos. Elas são caracterizadas pela homozigose. O que é homozigose? Vamos ver, rápido. É o desenvolvimento de A mesma genética. A mesma genética. Não, é porque você pode ter variantes diferenciadas. É a mesma coisa com, por exemplo, com a ervilha, né? Que você pode cruzar as ervilhas verdes e amarelas. Mas neste caso você não tem. É que você tem a heterozigose e você tem a homozigose. A homozigose é quando você tem os caracteres bem definidos de forma homogênea. Mas no caso do feijão tem pouca variabilidade genética, então normalmente os verdes estão em homozigose. Aí vem o azão, azinho. Homozigose é quando é azão ou azinho. Não tem o azinho, normalmente. O professor Ricardo Neves, são todos feijão, todo arroz, todas aveias, trigo, cevada, soja, tomate, e são plantas que autofecundam naturalmente. Não nessa aula, na próxima nós vamos falar de métodos de seleção. Então, os métodos de seleção, eles variam em função do modo de reprodução das plantas. Então, isso aqui é muito importante, vocês vão ver na frente. E também isso aqui é muito importante para a conservação. Conhecer o modo de produção, você sabe qual é a quantidade que você pode querer guardar uma semente, se pode estar junto, se pode não estar junto. Então, no caso dessas sementes todas, uma quantidade pequena de semente é o suficiente para guardar, porque ela representa toda a variabilidade genética daquela variedade. Aqui tem alguns tipos de feijão, fazelos vulgares, fazelos digna, todos eles são plantas de alta fecundação. Aqui tem um fator que a Lina deve saber, que é isso aqui, ó. As flores de feijão tem esse fenômeno aqui chamado pleistogamia. Lina, que isso? Pleistogamia é um fenômeno que ocorre em que a fecundação ocorre antes da flor abrir. Tá? A flor é onde estão os dois órgãos, masculino e feminino. Que nem você viu aqui, ó. Aqui vai sair uma flor. Mas antes de ela abrir, já ocorreu esse cruzamento. Então, se você falar, pode cruzar feijão com outro feijão? Quase que impossível. Mas pode. É quase pode. Quase pode. Mas quase que impossível.
Mas é quase. Naturalmente. Né? Como é que pode cruzar? Às vezes um inseto está com pólen nele e cai nessa flor antes da flor abrir. Aí acaba contaminando. É muito difícil. Mas é muito difícil. Tá? Lina, cleistogamia tranquilo? Melhor que a sexual? Não, porque como seria uma pessoa que se autofecunda naturalmente? Criança já havia bom. Uma manteria Vamos fazer sexo tá grávida. É um negócio assim, né? Bacana, né? Eu acho que se o homem fosse autónomo, não teria briga. Graças a Deus. Ué? Seria, isso é um fato. A maioria dos grãos são assim, fazem esse texto. Algumas plantas autónomas têm cleistogamia, outras não. Mas ela tem outros tipos de proteção, viu, Lina? Quais são os outros tipos? Às vezes, por exemplo, o arroz, ele tem umas anteras muito pontudas, então ele tem uma barreira morfológica que evita entrar pólen de outros lugares. Essa cleistogamia, com essa dificuldade de usar, Não é isso. como uma coisa luminosa, Oi? essa cleistogamia e essa dificuldade de fazer polinização cruzada é comum a toda leguminosa ou é só feijão? Muitas leguminosas. Muitos adubos verdes são leguminosas, tem cleistogamia. Professor, tem como mexer nessa planta antes dela abrir a flor, com alguma técnica, ou sem ser o inseto? Tem, quando faz cruzamento manual, o melhorista vai lá, abre a flor, tira o nome de fora, leva lá. Entendeu? Elas são mais resistentes? E é mais de 15 anos você consegue. Eu mesmo já viu qual que é o nome do rapaz lá no acertamento? É o William. William. Eu mesmo já fiz mais de 10 mil cruzamentos genéticos. Só você já gerou mais de 10 mil variedades. Não. Às vezes sai uma variedade. Uma variedade só, 10 mil vezes. Vamos lá. Aqui ainda há um ciclo de plantas intermediárias. Essa aqui é o sorgo, o algodão, que elas têm 50% de fecundação cruzada e 50% de autofecundação. Essas são as mais complicadas no processo de melhoramento. E aqui as plantas ditas alógamas. E essas, em termos de conservação, em termos de melhoramento, em termos de reprodução, são as mais complicadas, porque elas cruzam ao acaso. Então, as plantas alógamas, porque essa polinização cruzada, elas são extremamente complicadas por se feita em conservação. E outra coisa, elas têm muita heterozigose. E além do mais, elas têm 3 tipos de plantas que são de cruzamento, que são as flores hermafroditas, as monóicas e as plantas dioicas. As hermafroditas é quando a flor é completa, possuindo os 2 sexos, por exemplo, abacate, cenoura. As monóicas, elas têm as 2 flores, mas na mesma planta, só que em lugares separados, que nem o milho. Peitão e espiga. Espiga é o órgão feminino. Sempre que vocês estão comendo espiga, vocês estão comendo a parte feminina da planta. O pólen é a parte masculina. E a dioica é quando o órgão sexual da espécie está em plantas diferentes. No caso do mamão macho e do mamão fêmea.
Aqui tem um exemplo de planta hermafrodita